Olá, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do Radar Militar. Hoje, falaremos sobre uma situação crítica que está mobilizando a atenção do mundo. A crise internacional com a mobilização de 160 mil soldados na Ucrânia e a ameaça nuclear crescente da Coreia do Norte. E se ainda você não está inscrito no canal, se inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade. Estamos vivendo um dos momentos mais tensos da história recente, a mobilização de 160 mil soldados na Ucrânia, a Coreia do Norte afiando suas capacidades nucleares, e uma série de alianças inesperadas que elevam o nível de ameaça em escala global. Nesse cenário, cada movimento conta, cada decisão pode ser decisiva. Afinal, o que tudo isso realmente significa? Para quem acompanha de perto, a sensação de que o mundo está à beira de um colapso é inegável. Mas e para aqueles que querem entender mais a fundo, perceber os motivos e antecipar o que vem a seguir? Aqui, vamos além das manchetes e mergulhamos nos bastidores dessa crise internacional, que pode muito bem definir o rumo do nosso futuro. Se você quer saber como essas ações impactam sua vida e o que o mundo pode esperar, este é o lugar certo. A escalada das tensões militares entre Coreia e Rússia é um cenário que exige atenção. Ao observar cada movimento estratégico desses países, percebemos que não são apenas jogos de poder, mas passos cuidadosamente calculados. Imagine, por exemplo, uma partida de xadrez em que a Coreia posiciona suas peças nucleares e a Rússia avança com tropas aliadas. Qual será o próximo passo? A sensação de vulnerabilidade é uma realidade para quem está no meio disso tudo, e a população mundial, embora distante, não está exatamente imune. Pensar na Coreia e na Rússia intensificando suas ações militares provoca questionamentos profundos. Onde exatamente isso nos coloca? Para entender o peso de uma tensão nuclear entre a Coreia do Norte e outros gigantes do cenário mundial, basta lembrar a história recente. Muitos devem se recordar de momentos críticos entre os Estados Unidos e a Coreia, por exemplo, quando uma simples ameaça era capaz de mobilizar forças internacionais. E o que vemos agora? Uma Coreia do Norte mais determinada, decidida e, sem dúvida, mais bem equipada. Se essa potência decide realmente usar suas armas nucleares, as consequências não se limitariam a fronteiras. Todos os países são, de certa forma, peões em um tabuleiro global. Mas até que ponto isso vai? Pensar nas ameaças militares no contexto atual é um exercício que mistura apreensão com uma curiosidade quase inquietante. Todos sabemos que a guerra traz consigo desastres, mas há uma espécie de fascínio em tentar entender a lógica por trás desses movimentos de poder. Quando Coreia e Rússia intensificam suas ações, ficamos observando com a sensação de que algo maior está para vir. O que isso significa para o equilíbrio global? A impressão é de que estamos em um corredor escuro, sabendo que algo está à espreita, mas sem a menor ideia do que pode acontecer ao virar a próxima esquina. A mobilização de 160 mil soldados ucranianos lança uma luz sobre a gravidade da situação entre Ucrânia e Rússia. Quando um país toma a decisão de convocar um número tão expressivo de soldados, isso sinaliza que as tensões ultrapassaram os limites do diplomático, mergulhando diretamente na preparação para combates intensos. Esse é um movimento que não só aumenta o efetivo militar, mas também traz uma mensagem ao mundo: a Ucrânia não está disposta a recuar. Em um cenário de guerra, a quantidade de tropas pode ser a diferença entre vitória e derrota, e essa mobilização não deixa dúvidas sobre as intenções ucranianas. Entender o contexto dessa mobilização é fundamental para quem acompanha o desenrolar do conflito. Em Donetsk, por exemplo, cada avanço das forças russas exerce uma pressão imensa sobre as linhas de defesa ucranianas. Quando uma cidade estratégica como Sidol cai nas mãos do inimigo, a situação se agrava. E, assim como no jogo de dominó, uma peça que cai pode desencadear um efeito em cadeia, abalando toda uma estrutura. A Ucrânia mobilizar 160 mil soldados é como um último recurso para tentar resistir à força de um adversário que avança a cada dia. É um ato de desespero, mas também de resiliência. É importante lembrar que uma mobilização militar desse porte envolve mais do que números, são famílias, vidas e comunidades inteiras afetadas pela guerra. Imagine ser um soldado convocado para uma batalha onde as chances parecem incertas. Esse reforço massivo tem um impacto que vai muito além das táticas de guerra, afetando o psicológico dos soldados e das famílias que deixam para trás.
Ninguém entra em combate sem carregar consigo a esperança de voltar para casa. No entanto, em uma guerra desse nível, não há garantias. E a pergunta que fica é: será que essa mobilização será suficiente? O apoio militar da Coreia do Norte à Rússia adiciona uma camada de complexidade ao cenário já caótico do conflito. Quando a Coreia envia tropas para treinar em solo russo, a mensagem ao mundo é clara: alianças estratégicas estão se fortalecendo, e as consequências podem ser profundas. Imagine um grupo de soldados norte-coreanos integrando-se aos russos, aprendendo táticas, fortalecendo laços. Esse tipo de movimento não passa despercebido, pois sinaliza uma convergência de interesses e uma disposição de Pyongyang para ir além de suas fronteiras, entrando no palco global de forma mais ousada. O envio de milhares de soldados norte-coreanos para possíveis zonas de combate na Rússia revela que este não é um apoio apenas diplomático, é prático, tangível e estratégico. Com milhares de soldados adicionais, as forças russas ganham uma vantagem significativa em termos de contingente e logística. Esse tipo de aliança militar já começa a moldar uma nova configuração de poder global, onde o apoio da Coreia do Norte pode potencializar as ofensivas russas e complicar ainda mais a posição da Ucrânia. E, no meio disso tudo, o Ocidente observa, talvez sem ainda entender o real impacto desse reforço no campo de batalha. Mas como entender o que leva a Coreia do Norte a se alinhar com a Rússia nesse nível? Esse apoio parece ser uma resposta calculada aos interesses e necessidades mútuas desses dois países, que compartilham um histórico de oposição aos blocos ocidentais. É como se Pyongyang e Moscou estivessem jogando juntos uma partida de xadrez, onde cada movimento serve para pressionar ainda mais o adversário. E fica a dúvida no ar: até onde estão dispostos a ir? A aliança entre Coreia do Norte e Rússia levanta uma questão inquietante sobre o futuro do equilíbrio global. A preparação nuclear da Coreia do Norte não é apenas uma ameaça velada, mas uma demonstração de força que gera tensão em nível global. Quando relatórios indicam que o país está prestes a realizar um novo teste nuclear, o mundo para observar. Imagine a magnitude de um míssil balístico intercontinental com potencial de alcançar o solo dos Estados Unidos. A preocupação não é infundada. A Coreia do Norte domina o controle do medo como poucos, utilizando cada anúncio e movimento estratégico para ampliar sua posição de poder. Em tempos de guerra e desconfiança, essas demonstrações se tornam uma jogada de alto risco e recompensa. Os avanços tecnológicos norte-coreanos no setor militar são mais do que meras atualizações de arsenal, são sinais de que o país tem, sim, capacidades para levar uma ameaça às últimas consequências. As informações sobre lançamentos de mísseis balísticos e testes nucleares revelam que essa potência asiática não está estagnada. Ao contrário, busca constantemente aprimorar sua capacidade ofensiva. E o que isso significa para os outros países? A Coreia do Norte aposta que seu poder de intimidação a coloca em uma posição de vantagem, um trunfo que poucos podem ignorar, principalmente em um contexto onde alianças estratégicas, como com a Rússia, tornam tudo mais imprevisível. Se a Coreia do Norte realmente realizar um teste de lançamento nuclear, o impacto não será apenas militar, mas também psicológico. A possibilidade de uma nação como essa testar a resistência de suas ogivas de reentrada deixa claro que seu compromisso com o programa nuclear é total. E isso nos leva a refletir: até onde vai essa determinação norte-coreana? A cada movimentação, o cenário internacional se altera, criando uma atmosfera de suspense onde qualquer passo em falso pode desencadear consequências irreversíveis. O colapso das forças armadas ucranianas é um exemplo de como a pressão constante do campo de batalha pode desgastar até mesmo os exércitos mais resilientes. Quando se fala em escassez de munições, cansaço dos soldados e falhas de comando, fica claro que não é apenas o poder de fogo que conta, mas também a capacidade de resistir mental e fisicamente. Imagine a situação de um soldado em campo, lidando com a falta de munição enquanto enfrenta uma força inimiga bem abastecida. A situação se torna uma verdadeira prova de resistência. Esses desafios revelam que, em uma guerra de longa duração, os recursos humanos são tão cruciais quanto os armamentos. A fala do general ucraniano Dmitry Marchenko, mencionando a qualidade de comando como uma das razões para as falhas no combate, destaca algo que muitas vezes é subestimado: a importância de uma liderança eficaz. Em meio à guerra,
Cada decisão estratégica pode ser a diferença entre manter uma posição ou sofrer uma derrota devastadora. No caso ucraniano, mudanças de comando e decisões questionáveis abalam a confiança das tropas, prejudicando sua capacidade de resposta. Isso se torna ainda mais complicado ao lidar com um inimigo que avança, como a Rússia, que se aproveita de qualquer brecha no sistema de defesa. A exaustão dos soldados também mostra que a guerra é um teste extremo de resiliência humana. Com batalhas incessantes, a motivação e a moral são testadas ao limite. Imagine uma brigada inteira sendo realocada, os soldados sendo substituídos sem tempo para recuperar o fôlego ou a confiança. Isso coloca uma pressão adicional nas forças armadas ucranianas e reforça a necessidade de suporte psicológico e estrutural. Enquanto a Ucrânia enfrenta esses desafios, o mundo observa, consciente de que essa batalha pela resistência pode determinar os rumos do conflito. O anúncio de novas campanhas de mobilização militar ucraniana é uma resposta direta à escalada de tensões no leste europeu. A decisão de recrutar 160 mil soldados nos próximos meses indica que a Ucrânia entende a gravidade do momento e está preparada para enfrentar longos confrontos. Em um contexto de guerra, onde a força numérica pode fazer a diferença, aumentar o contingente é um sinal de que o país está determinado a resistir a qualquer custo. E para os ucranianos, esse esforço não se trata apenas de números, mas da busca pela segurança e pela manutenção de seu território. As campanhas de recrutamento, no entanto, não são simples. Convocar e preparar dezenas de milhares de soldados exige uma mobilização social e logística imensa, que passa desde o alistamento até o treinamento intensivo. Imagine o impacto disso em famílias, comunidades e na própria economia. Cada novo soldado representa uma pessoa a menos na força de trabalho civil, e a pressão sobre as estruturas sociais se torna visível. Este esforço militar, então, não afeta apenas os combatentes, mas reverbera por toda a sociedade, que precisa se adaptar a um novo normal em tempos de guerra. Além disso, essa mobilização coloca o mundo em alerta. Outros países observam atentamente o quanto a Ucrânia está disposta a sacrificar para proteger sua soberania. Essa movimentação massiva de tropas reforça que o conflito na Ucrânia não é algo passageiro, mas uma luta de resistência, de preparação para o longo prazo. Esse tipo de determinação inspira aliados e desafia adversários, mostrando que a Ucrânia está disposta a ir além do convencional para garantir sua defesa e estabilidade. A intensificação da aliança entre Coreia do Norte e Rússia sugere uma reorganização geopolítica que pode transformar o equilíbrio global. Quando duas nações historicamente desafiadoras ao Ocidente estreitam laços, o impacto é sentido em várias frentes.